Olá, queridos. Está no ar mais um programa Cabeça para Cima, meu momento delícia do dia. Esse em que a gente pode estar juntos aqui, falando sobre temas relevantes que nos ajudam a entender melhor o nosso contexto, a lidar melhor com o nosso dia a dia, temas que abençoam vidas, abençoam você. E é uma alegria a gente poder saber que o que a gente faz aqui é relevante e tem abençoado você. Nossa missão. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua interação conosco, todos os dias aqui no Cabeça para Cima, mas não apenas aqui, também em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. É uma delícia saber que eu tenho você como companhia todos os dias aqui no Cabeça para Cima. Obrigada também a você, querido semeador de boas novas, você que nos ajuda a estar no ar, você que nos ajuda a abençoar vidas, você que nos ajuda a levar as boas novas de Cristo, o amor dele, a todas as pessoas, onde quer que elas estejam. Que o Senhor, que conhece o teu coração, ele continue te abençoando, te guardando e te retribuindo na dimensão da pureza do teu coração e daquilo que você tem feito como propósito para o reino de Deus. Graça e paz para todos vocês. Gente, no Cabeça para Cima de hoje a gente vai falar sobre um tema super gostoso. Vamos falar de Bíblia. Bíblia, o livro, que foi o primeiro livro impresso na história da humanidade, né? É também o livro mais lido, o mais vendido em todos os tempos. E esse livro, ele traz relatos que são assim fundamentais para as três principais ou três maiores religiões monoteístas, como a gente sabe, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. E a Bíblia, ela é cheia de histórias, né? Relata um monte de histórias que o tempo todo são contestadas por especialistas, por cientistas, por historiadores que buscam muitas vezes provar que a história relatada na Bíblia, ela não é real. Ou ainda que o texto, conforme relatado, ele não tem aquela dimensão que é colocada no contexto bíblico. E aí, a grande questão que a gente coloca é em que medida essas questões ou esses questionamentos eles podem abalar a nossa fé. É o que a gente quer saber também, o que vai acontecer em relação a você. Hoje, aqui no Cabeça para Cima, nós vamos falar sobre Bíblia e história. Vem conosco, começamos com o nosso informativo. As histórias da Bíblia derivam de episódios surgidos na chamada Terra de Canaã, que hoje corresponde a Líbano, Palestina, Israel e pedaços da Jordânia, do Egito e da Síria. As raízes da árvore bíblica também remontam aos sumérios, antigos habitantes do atual Iraque, que no terceiro milênio antes de Cristo escreveram a epopeia de Gilgamesh. Foi entre os séculos 10 e 9 a.C. que os escritores hebreus começaram a colocar essa sopa multicultural no papel. Isso aconteceu após o reinado de Davi, que teria unificado as tribos hebraicas num pequeno e frágil reino, por volta do ano 1000 a.C. A primeira versão das Escrituras foi redigida nessa época e corresponde à maior parte do que hoje são o Gênesis e o Êxodo. Segundo a tradição aceita pela maioria dos cristãos, a Bíblia foi escrita por 40 autores entre 1500 e 450 a.C., os livros do Antigo Testamento, e entre 45 e 90 depois de Cristo, com os livros do Novo Testamento, totalizando um período de quase 1600 anos. Pois é, né, gente? Aí a Bíblia, né? A Bíblia é um livro que, sendo o mais lido e também o mais vendido, talvez a gente possa colocar mais um mais nessa história aí, né? Talvez seja o livro mais questionado também de toda a história da humanidade. Mas é bom. O questionamento, ele está longe de ser uma coisa inadequada. O questionamento, ele nos leva à reflexão, à busca do entendimento real e também nos ajuda a fortalecer a nossa fé. No Cabeça para Cima de hoje, a gente vai falar sobre Bíblia e a história. E gente super especial para falar sobre esse tema. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje Ronald Lopes, ele que é historiador e também teólogo. Muitíssimo obrigada por voltar aqui com a gente. É sempre um prazer, Celeste, vir aqui, né, falar, debater sobre esse tema. Eu acho que esse tema é um tema vasto, amplo e que eu acho que vai dar pano para manga para a gente conversar sobre, né? Uhum.
Bacana, né? É bacana porque você, como historiador e teólogo, né, certamente vai conseguir nos ajudar a entender bem essa dimensão da Bíblia, né? Onde que a gente pode ter os fatos, como a gente diz, fatos reais, né? E fatos que precisam ser entendidos ali nessa transcrição bíblica. De verdade, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, tá bom? Está também conosco aqui o pastor Marcelo Medeiros, ele que além de pastor é escritor e especialista em ciência da religião. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigado, o prazer inteiramente meu em revê-la e rever o amigo, o colega Ronald Lopes aqui, estar pela primeira vez nesse programa com ele, né, para falar de um assunto assim tão importante, né, para mim um assunto ainda mais importante porque como pastor a gente lida diariamente com a Bíblia, seja na cátedra, seja no púlpito, seja nos seminários, na escola bíblica dominical. A gente está sempre lidando com a Bíblia, lidando com essas histórias, com essas narrativas, e com a funcionalidade delas, principalmente, né? Então, a gente tem um prazer enorme em estar nesse programa para discutir esse assunto. Eu fico pensando assim, né, quando eu penso na importância real da gente conversar sobre a Bíblia, olhando do ponto de vista histórico, do ponto de vista dos estudiosos mesmo, né, do conteúdo que está relatado na Bíblia, porque muitas vezes, e a gente tem ouvido falar sobre isso, nós estudamos a Bíblia na igreja, nas escolas bíblicas, etc. E, de repente, os jovens, quando eles chegam na universidade, especialmente nessa época, né, ou nesse estágio da vida, quando eles chegam nas universidades, eles começam a ouvir os relatos agora de um cientista, de um historiador, de um arqueólogo, etc., falando que aquilo que está relatado na Bíblia não é bem daquele jeito, que não é verdade, ou que não aconteceu. Daqui a pouco a gente tem esse jovem dizendo que está na Bíblia não é verdade e se afastando do Evangelho de Cristo, né? Porque ele não compreendeu o contexto, ele não compreendeu a realidade bíblica. E aí é muito importante a gente poder conversar e entender esse contexto, especialmente quando a gente conversa com pessoas que são estudiosos da palavra e também professam a fé cristã, né? Eu acho que isso traz uma dimensão assim bacana para a análise de todos nós, né? Vocês são crentes, né? São convertidos. Exatamente. É bem interessante, assim, Celeste, porque o que acontece? A gente vive no mundo contemporâneo, de uma pluralidade ímpar, né? Eu acho que a gente nunca viveu a convivência plural, né, no mundo de hoje, ela é muito intensa. Verdade. Né? E eu acho que não teve em nenhum ponto da história essa convivência que a gente hoje, no mundo contemporâneo, tem, né? Então, esses embates, essas tensões, elas são quase que cotidiano, chegam ao nível do cotidiano em decorrência dessa convivência. Uhum. Né? A gente tem um multicolorido, né, da nossa vida que às vezes borra, às vezes se transforma em uma aquarela que fica realmente um mosaico. E essa diminuição de potência, né, aí citando um pouco do filósofo Spinoza, né, quando ele define a alegria, essa diminuição de potência, ela se dá quando se encontra embate, né? Quando se encontra pessoas com outras visões e eu acho que a vida é assim mesmo, você tem que se organizar a partir desses conflitos, dessas tensões, tentando incluir coisas, excluir outras coisas, excluir nem tanto, às vezes incluir tanto, enfim. E aí é normal, então, o jovem, quando chega na universidade, ele se depara com uma coisa mais materialista, né, com uma coisa mais técnica, se depara com formas
que ele nunca viu na vida. Então, isso é normal que aconteça isso. O importante é se organizar e se refazer mediante esse embate, né? Perfeito. Na verdade, a gente consegue discutir, né, ter os embates, como você está colocando, na medida que a gente tem conhecimento, né, que a gente busca, que tem um entendimento do que a gente está falando. Aí a gente consegue discutir. Quando a gente não tem o entendimento, aí a gente fica meio perdido e é melhor não discutir, é melhor criar dogmas sobre os quais, né, não se discute, mas muitas vezes a gente diz, a gente não discute, mas isso fica no coração, né, isso fica amargurando, isso fica ali mexendo com a cabeça da gente e talvez influenciando e se refletindo no nosso dia a dia, na prática do Evangelho de Cristo, na razão de ser do Evangelho de Cristo para o nosso dia a dia, não é mesmo? Esse processo é um processo importante, eu vejo esse processo de forma bem positiva. Vou explicar o porquê. Em regra, nosso saber ele é produzido ou reproduzido, né? Eu diria mais reproduzido do que produzido, a partir de costumes e de tradições que recebemos. A minha experiência como professor de escola bíblica dominical, por exemplo, muitas vezes eu cheguei à frente das mais variadas classes, eu lecionei de adolescentes a jovens, a adultos, e a pergunta é aquela: quantos leram a Bíblia durante a semana? E as respostas eram as mesmas: eu não tive tempo, eu não consegui, né? E outros, quer dizer, ninguém falava que parava no meio do caminho porque não tinha entendimento, mas havia sempre a desculpa por não ler tempo. Então, o que isso acaba gerando? Isso acaba gerando um público que carrega a Bíblia, mas que tem pouca noção do que seja a Bíblia enquanto literatura, porque a Bíblia é um livro, a Bíblia é uma peça literária também, de muita beleza, apesar de muitas narrativas que chocam as pessoas, chocam a mente moderna, ela é uma peça literária de muita beleza. Parte dessa beleza se perde, confesso, até por uma questão que já tive o privilégio de discutir com o Ronald em rede social, que é a questão da tradução. Muitos textos proféticos e poéticos, o caráter poético não é preservado quando se faz a tradução para um outro idioma. O que acaba sendo comum quando você vai traduzir, por exemplo, do hebraico para o português, né? Acaba criando um distanciamento histórico, cultural, temporal. Então, fica difícil realmente você fazer uma tradução. Então, essas questões acabam turvando a visão das pessoas, do leitor da Bíblia, dos crentes que deveriam ser os leitores, os especialistas, né? No tocante a uma compreensão do caráter literário sui generis, vamos colocar dessa maneira, que a Bíblia possui. E eu penso assim, que talvez a gente tenha que vencer a etapa de ler a Bíblia, né? E além, a Bíblia não é só para ser lida, é para ser estudada, para ser compreendida, né? Porque se a gente vai só pela leitura, a gente acaba repetindo coisas que não entendeu de fato, e aí depois fica a compreensão. E a gente... Vamos caminhar. A questão da leitura, se me permite, é um negócio assim, bem interessante, né? Principalmente quando eu tive o privilégio de ler Machado de Assis, Eça de Queiroz, não só por questão de cumprimento de programa, mas por causa de um gosto que eu fui pegando pela Capitã Jareas de Jorge Amado. Nada do que eu vi, isso aí não é aquele discurso ortodoxo ou dogmático. Vamos tentar entender aqui. Nada do que eu vi é tão complexo, porque Jorge Amado você vai lidar com um estilo próprio, Machado de Assis, idem. Na Bíblia você tem N escritores que vão... E você vai lidar com N gêneros literários. E unificar isso, conseguir estabelecer coesão e ordem nisso, é um negócio, é uma tarefa que demanda muita paciência. Não é em 2, 3 anos que vai se atingir isso. É verdade. É a minha opinião. E por isso que a gente vai ler e vai estudar para buscar exatamente
esse nível de compreensão, esse nível de entendimento, entender o contexto, efetivamente aprender da palavra de Deus, né? E quando a gente está falando aqui sobre a Bíblia e a história, é legal a gente entender o seguinte, queria ainda a opinião de vocês nesse bloco. Antigamente, a Bíblia era, e isso eu estou falando aqui para cientistas, para estudiosos, de um modo geral, era inquestionável. O que estava ali era tido e considerado como verdade total e absoluta. Com o passar dos tempos, e hoje, né, dentro do mosaico, da pluralidade, como você muito bem colocou, Ronald, a gente tem um questionamento muito grande, né, da história, daquilo que está colocado, escrito na Bíblia, e as contestações, elas são muito grandes. O que leva a essa, digamos assim, mudança de comportamento ao longo da história e que faz com que a Bíblia hoje acabe sendo tão questionada quanto ela é? Bom, a gente tem que entender o seguinte, Bíblia e história. Eu vou tentar sistematizar aqui rapidamente duas coisas. Uma coisa é você pegar um livro sagrado, a Bíblia como livro sagrado, isso é uma coisa. E pegar a Bíblia como documento, isso é outra coisa. Porque, na verdade, o que acontece? Para alguns, ela é um livro sagrado. Para outros, não é um livro sagrado. Tá. Só que, independente dessas posições, né, de fé ou não, ela é inegavelmente um documento. Isso é fato. Não tem como você sair desse postulado. Independente da posição que você tome, se você acredita ou não, não importa. Ela, na base, está como Bíblia sendo um documento. Isso não tem divergência. Tanto digamos assim, tanto na interpretação que a igreja faz, quanto a interpretação que a ciência faz. Então, beleza, se a gente tem isso como fundamentação e a partir disso a gente pode ir para diferentes caminhos e interpretações, a gente pelo menos tem um ponto inicial que não há discordância de que ela é um documento. O tipo de documento, a forma como se dá a interpretação desse documento, isso aí há divergências. Mas o que não pode haver divergência é que ela é um documento. Isso as duas, digamos assim, as duas grandes dimensões concordam. Então, a partir daí, é que você vai ter uma polêmica muito recente. Do ponto de vista histórico, isso é muito recente, porque é do século XX para cá. A gente demorou muito a entender esse ponto de partida, historicamente falando. Por quê? Porque ao longo da história, a Bíblia primeiro ela foi enclausurada dentro de monastérios, nas mãos de copistas e nas mãos de pessoas de autoridade eclesiástica. Esse é um ponto. Depois, com o advento da modernidade, e isso não é só com a Bíblia, mas todo um conjunto de transformações a partir do século XVI, e que foi muito bem colocado na reportagem, que ela foi e também você tinha colocado também, Celeste, sobre que a Bíblia foi o primeiro livro impresso, né? Com a invenção da imprensa, com a invenção também de outras transformações, você tem a construção do Estado, você tem a mudança de um paradigma científico, a própria ciência, a maneira como a ciência se enxerga e a maneira da ciência fazer ciência, ela vai mudar também. As novas tecnologias, ajudando nas análises, nas pesquisas. Exato. A própria reforma protestante, a própria mudança da criação de uma sociedade de mercado, tudo isso altera, não ela como documento, mas ela como a maneira como a gente vê ela. A fonte Bíblia, de informação, a possibilidade de interpretar, a comprovação histórica. Isso, tudo isso, a partir do século, e a gente é datado, tem data isso, né? A partir do século XVI, XV e XVI principalmente, para cá, é que a gente mudou a nossa relação com esse livro. Né? Até mesmo porque antes na Idade Média, você tinha aí as índices de analfabetismo enormes. Né? Quem sabia ler era relegado só à elite. Né?
E com a invenção da imprensa, quando Lutero vem, olha, eu traduzia a Bíblia do hebraico do grego para o alemão, toma, agora é seu, leia. Quer dizer, quando isso chegou na minha mão, na época, eu nem sabia sequer ler. Eu tinha que aprender a ler para depois ler a Bíblia. Né? Do ponto de vista... E é bom que se fale que foram as instituições religiosas que mais abriram escolas, muitas vezes, aí para fazer as pessoas lerem a partir da Bíblia, porque elas queriam que as pessoas entendessem a Bíblia. Exatamente. Né? Não era para alienar, não, era para trazê-las para um contexto Exato, isso relevante. Tem um problema, né? Porque da sociedade oralizada, a gente passa para uma sociedade agora escrita, né? Digamos assim. Nesse ponto, a gente vai dar uma paradinha aqui. O pastor ali está ansioso para falar, mas eu preciso para o intervalo, pastor. Eu vou para o intervalo. Estou gostando de ouvir. Tá joia. E aí a gente volta ainda nesse contexto e para a gente conseguir aí dar uma olhada, né, nessa questão da Bíblia do ponto de vista ou do olhar do historiador. Tá legal? Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. É isso aí, gente. A gente aqui falando sobre a Bíblia e a história hoje, provocando mesmo o nosso olhar e nos dando condições de poder enfrentar esse tempo moderno, né, onde nós somos questionados a respeito da palavra. E quando nós somos questionados, nós devemos ter, sim, o entendimento real, o entendimento correto para debater aquilo que chega até nós e não ficarmos temerosos, né, ou receosos de que, então a Bíblia, ela não contém a verdade, então o que está dito na Bíblia não é assim, então eu não vou mais acreditar em Deus, etc. Muito pelo contrário, né? E aí a minha provocação para você, pastor, é até essa, assim, né? O entendimento dessas transformações, desse olhar histórico que vai pesquisar determinados fatos, né, do ponto de vista até, com todos os instrumentos mais modernos da antropologia, etc., e que vai dizer, olha, isso não foi bem assim, isso que a Bíblia está dizendo que foi nessa época, foi numa época diferente, por quê? E já eu quero saber, né, sobre o rei Davi, o rei Salomão, etc., porque são colocações polêmicas. Eles não foram tão assim, o reinado deles não foi daquela dimensão que a Bíblia conta. Isso enfraquece a nossa fé? É para enfraquecer a nossa fé? Eu diria que não. E vou dizer o porquê que não. Eu li muita apologética e uma das coisas essenciais que eu absorvi da literatura apologética foi o seguinte, que a fé ela é como se fosse um organismo. Essa é uma comparação, aliás, feita por Timothy Keller, no livro dele, Fé na Era do Ceticismo. E assim como o organismo precisa passar por uma série de infecções e de doenças para desenvolver um sistema imunológico, uma fé robusta, no sentido bíblico, precisa passar por dúvidas. Um exemplo, Deus chama Abraão e fala assim, vou te fazer pai de uma multidão. Ele diz, mas Senhor, eu estou velho, não tenho nenhum filho, o herdeiro de tudo que é meu, Damasceno Eliezer. Ou seja, há uma indagação ali. O próprio livro está colocando indagação. Aí está lá Gideão, dando um salto agora para mais uma passagem à frente na Bíblia. Está lá Gideão malhando trigo no lagar. O anjo do Senhor aparece para ele e diz assim, o Senhor é contigo, valente guerreiro. Ele diz assim, se o Senhor é conosco, por que estão acontecendo essas coisas que estão acontecendo? São exemplos de fé, ambos vão ser colocados como exemplos de fé na galeria da fé de Hebreus 11, mas são pessoas que indagam. Então, a partir desse exemplo bíblico e outros exemplos que eu poderia somar a esses, eu fui percebendo que não existe uma fé que em um momento algum não se angustie e não se indague. Essa angústia, inclusive, se o camarada souber passar bem por ela, vai fortalecer a fé dele um pouco mais à frente. Com certeza. Tá? Sem contar também que fé é um assunto bastante assim, amplo, né? A gente tem N definições de fé, desde aquela de Hebreus 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, até aquela de C.S. Lewis, onde ele diz que a fé é o sentimento através do qual o homem se abandona completamente ao cuidado, à providência, deixa de contar consigo mesmo.
Ou então a definição de Paul Tillich, que fé é a entrega àquilo que ele é condicional, incondicional, aquilo que é absoluto. Então, essas coisas, pelo menos comigo, têm funcionado no sentido de fortalecer a minha fé. Porque muitas vezes eu fico pensando que muitos relatos bíblicos, eles são a forma de chegar até nós a ação de Deus, o mover de Deus, o socorro de Deus, a presença dele naquele momento para aquele povo, para aquela pessoa, que é inquestionável, porque está se mostrando o resultado da ação de Deus. Como hoje, quando a gente conta assim, né? Mal comparando, mas eu acho que pode ser colocado, uma hora que você estava num seu momento assim de necessidade, né, de desespero, de angústia, que de repente, quantas vezes a gente ouve pessoas dizendo assim, eu não tinha o que comer dentro de casa, estava lá com minha família, meus filhos, etc. Não tinha mais para onde recorrer, eu já estava chegando a um ponto de desespero. E de repente, alguém bate na minha porta e diz assim, olha, eu não sei o quê, mas eu vim aqui ou trazer esse alimento, esse dinheiro, etc. E isso traz, né, o suprimento que aquela pessoa precisava. E a gente diz, foi ação de Deus. Né? Isso a gente vai acreditar que é ação de Deus por essa fé, que ela é fé nas coisas que a gente não vê, mas que elas acontecem, né? E que elas trazem um resultado que só Deus poderia efetivamente prover, né? É uma das formas da gente poder considerar todos os relatos bíblicos, não desqualificando o que está ali, mas entendendo o que está ali para efetivamente fortalecer e incrementar a nossa fé. Sim, pastor. Agora, um grande problema, quando a gente... Agora vai falar um pouco o homem que se preocupa com ciência, que admira, que gosta, que... Esqueci a palavra aqui, mas vamos lá, que atenta um pouco para a questão científica. Quando a gente vai falar de ciência, porque o discurso que o Ronald estava trazendo no outro bloco vai se descambar aonde? Vai desaguar aonde? Vai desaguar numa cosmovisão que vai ser engendrada, principalmente a partir do século XVIII, em que os fenômenos dessa natureza não serão considerados, tão considerados. Uhum. Não vou nem dizer aqui uma questão de descredibilizados, mas eles não serão tão contemplados, porque não há, por parte da ciência, até onde eu entenda, possibilidade, um instrumental de poder quantificar, de poder ordenar, de poder transformar isso em leis objetivas, né? Uhum. Transformar isso. Como é que eu vou comprovar um milagre? Se milagre é uma coisa assim, milagres escapam, porque você vai observar, nunca ocorrem da mesma maneira. Verdade, me lembra até aquele verdade. encontro que aquela parte do príncipe Cáspia, onde Lúcia encontra com Aslan, e ela pergunta para Aslan, mas por que você não apareceu? Nada acontece repetidas vezes da mesma maneira. Né? Verdade. E aí, vocês que são também, né, teólogo, pastor, um escritor especialista em ciência da religião, historiador, o que vocês me dizem, por exemplo, a respeito do dilúvio? Ele aconteceu ou não aconteceu? Então, eu vou tentar aqui ser sucinto. Eu vendo vocês falando sobre fé, né? E a maneira como vê a Bíblia, né? Do ponto de vista da fé e tudo mais. Isso é um ponto, isso é uma maneira de ver, isso é uma maneira de se relacionar com a Bíblia. Uhum. Mas existem outras maneiras de se relacionar com a Bíblia, como eu estava falando no primeiro bloco, em que ela é um documento. Uhum. E então, ela sendo um documento, então a gente pode aplicar um método. E esse método nos permite ver outras coisas que não do ponto de vista da fé, não vai ter esse ponto de vista, vai ter outro ponto de vista. E aí aqui entra, assim, digamos assim, um método completamente despido da fé, que também acho válido ter essa
esse ponto de vista, né? E então esse método então consiste em quê? Ao que a gente chama de método histórico crítico, atrelado a um método histórico social, atrelado à filologia e atrelado também à literatura, né? A maneira como a gente escreve no papel, só que artisticamente. Isso é a definição de literatura, né? Juntando esse arcabouço metodológico, eu percebo que não tem teologia aí. Não tem. Eu só posso construir uma teologia a partir disso. Eu acho que essa é a grande diferença. Eu só posso construir uma teologia a partir desses pressupostos. Porque senão a minha teologia fica cega e aí produz dogmatismos, produzem coisas às cegas, né? Fundamentalismos, extremismos de toda a ordem, né? E a proposta da Bíblia não é essa cegueira, né? Não é. A proposta da Bíblia é que a gente conheça a verdade e através desse conhecimento a gente possa se libertar. Exato. Aliás, Jesus fez isso de montão, né? No ministério dele aqui terreno, porque ele começava a confrontar a interpretação cega de alguma coisa escrita na Bíblia para dizer, espera lá, o que prevalece? Exato. É o sábado em relação ao homem ou o homem em relação ao sábado? O que prevalece, né? Exato. E ele começou a quebrar essas questões para mostrar essa questão do amor, da palavra, da ação de Deus através daquilo. Por isso a Bíblia é a nossa regra de fé e ordem, né? A Bíblia é luz para os nossos caminhos. Só para eu retomar, Celeste, você tinha perguntado sobre o dilúvio, né? Isso. Então, existiu ou não existiu, né? Porque a pessoa baseado, gosta de dizer... Exato. Não baseado nesse método que eu acabei de falar aqui, até onde eu fui, das minhas leituras, das minhas pesquisas, é regional, não é universal. Indo lá no hebraico, fazendo todo o método que eu falei. É regional, não tem como. Mas como entra o componente da fé, a gente tende a dizer que é universal. Né? Conforme está ali o relato, né? Do ponto de vista da fé. Mas colocando o método, esses métodos que eu falei todos, e entendendo aquilo ali de uma forma artística, digamos assim, eu tendo a dizer que o dilúvio ele aconteceu, mas de uma forma bem regional, bem localizada. É aquilo que aí o historiador vai dizer assim, o relato da Bíblia não tem a dimensão que a Bíblia dá, né? Ele aconteceu, de repente, para uma região. Isso. Né? Para uma região. Total realidade. E aí a gente começa, na linha do questionamento, ficar pensando o seguinte, porque foi lá para o outro lado do mundo, né? E de repente a gente vê relatos de pessoas, estava conversando com minha irmã hoje de manhã e ela comentava isso. De repente aqui na América do Sul, mesmo, na América Central, do Sul, né? Que dizem assim, olha, a gente tem... aqui realidades científicas, né, que mostram que houve aí uma grande inundação. Foi o dilúvio? Não foi o dilúvio, né? E como é que a gente... Mas a pergunta é até porque muitos historiadores têm trazido isso, né? O dilúvio não aconteceu, foi uma coisa localizada. São duas afirmações bem distintas, né? Exato. Pois não, uma coisa que eu acho interessante é que lendo o Guarani de José de Alencar, eu vi lá pelo capítulo final, quando o índio Tupi, se eu não me engano, né, conta, ele está no meio de uma grande inundação, ele conta como os ancestrais dele escaparam de uma grande inundação também. O pessoal mais ortodoxo, que se apega com afinco a essa questão da universalidade do dilúvio, eles vão se apegar a esses relatos entre incas e outros povos, outras tribos aqui do Brasil, né? Para afirmar a universalidade. O problema disso, sendo honesto, é que me parece que não há relatos africanos, não há muitos relatos africanos. Da minha parte, esse problema é inteiramente equacionado quando eu vejo como os escritores bíblicos, porque uma outra peculiaridade da Bíblia é que existe uma hermenêutica interna.
escritores bíblicos interpretam constantemente as tradições orais. E como eles lidam com isso daí? Acontece que eles lidam nunca tentando estabelecer, foi universal, essa discussão não existe para eles. A discussão que existe, por exemplo, quando você chega no Novo Testamento, é que Deus julgou a terra. Deus executou juízo sobre a maldade humana. Aquilo ali que aconteceu em Gênesis 6 não é nada similar ao que ocorre na epopeia de Gilgamesh, por exemplo, tá? Onde por um capricho dos deuses que querem... há uma conversa entre os deuses, os próprios deuses sofrem com o dilúvio, né, na epopeia de Gilgamesh. Ali não, ali em Gênesis o que há é um relato onde a perversidade da humanidade chegou a níveis tais que Deus resolveu preservar uma família, né, e em vista da preservação dessa família, para dar continuidade à espécie humana após o juízo que ele vai exercer no dilúvio. E isso aí é inquestionável, né? Que Deus julgou e teve uma ação e preservou aqueles que ele efetivamente escolheu. Isso aí é inquestionável. E isso faz com que o fato do dilúvio ser regional ou universal, ele não mude em absolutamente nada aquilo que a Bíblia está trazendo e relatando para a gente, né? Gente, eu não vou fazer metade do programa proposto hoje aqui, porque o tempo não vai dar, né? Eu já tenho que ir para o intervalo, com o tempo estourado aqui, e não sei o que eu vou fazer no próximo bloco. Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Gente, vocês já viram um apresentador de programa assim com saia justa, sem saber muito como continuar para garantir que a gente feche um assunto dessa importância? Não tem outro jeito, né? A gente vai traçar aqui um limite do que a gente vai falar, e se você quiser continuar com esse tema, você manda mensagem para mim. E aí a gente vai continuar com todas as outras perguntas para entender sobre o Mar Vermelho, sobre a Arca, sobre o túmulo de Jesus, né? Para entender sobre os grandes questionamentos, aqueles que são os mais críticos aí, contidos na Palavra de Deus. Como eu já sinalizei, já comentei um pouquinho antes sobre a questão de Davi e Salomão, eu queria perguntar para vocês o seguinte: existiu um reino unificado de Israel? É uma pergunta complicada, essa pergunta. Mas você é historiador, tem que saber me responder e de forma sucinta. Vamos lá. Assim, Celeste, unificado, eu gostaria que fosse. Eu acho que é mais ou menos que está um pouco misturado aquilo que eu espero que aconteça e aquilo que realmente aconteceu. O texto está misturado. Eu acho que é mais ou menos por aí. Então está superdimensionado o relato. Porque é o que acontece, se você compara com outros documentos, com outras fontes e coloca o diálogo entre essas fontes, que eu estou falando extra-bíblica, né? A história, quando vai estudar hoje com os recursos que tem. Porque eu não posso ficar só na Bíblia, né? Eu não posso ficar analisando só o documento que eu tenho aqui em mãos, Bíblia, não. Eu tenho que... Quais são os outros documentos que estão paralelamente produzidos naquele período? Perfeito. Volta lá, para o Reino Unificado. Então, eu vou dar um parecer assim. O texto está hiperdimensionado, não está tão unificado como eu gostaria que fosse, não estou negando a existência ou deixar de existir Davi nem Salomão, mas tem um ponto de convergência que é a corregência. A corregência eu posso dizer que é um ponto seguro, historicamente falando, entre Davi e Salomão, ou pode-se dizer até seja lá quem for, mas o ponto firme que eu tenho houve uma corregência. O reino não é tão grande como está relatado, não é, está hiperdimensionado, justamente porque eu quero que seja, eu quero que o reino de Davi, o reino de Deus, seja expandido pela terra, e por isso esse reino tem que estar grande, né? Tem que estar todo mundo bem, ninguém tem que estar passando fome, ninguém. Tanto é que o Salmo vai dizer lá, nunca vi um justo mendigar o pão, né? Nem se a sua descendência mendigar o pão, quer dizer, esse salmo é justamente na época do reino dito unificado,
né, alegadamente unificado, porque eu quero que esse reino seja Próspero. próspero, É a descrição perfeito. perfeita. Eu quero que esse reino seja um reino de Deus. Aham. Mas que, então, nesse ponto de vista, está hiperdimensionado. Agora, quando você coloca outras fontes e fala assim, olha, não é tão bem assim, não é desse jeito, porque eles pagam impostos, tem uma classe aí sendo explorada, tem um pessoal aí que está passando fome, não é assim desse jeito. Então, o texto realmente está misturado. Pastor. Tem o que acontece, que eu acho interessante quando leio principalmente a obra histórica, em teologia isso se chama obra histórica do deuteronomista. Existem pontos conflitantes, capítulos que vindicam a realeza exclusivamente para Yahvé e capítulos que fazem concessão da realeza para Saul e para Davi. E dentro desses capítulos que fazem uma concessão da realeza para Saul e para Davi, isso aí a gente vai notar principalmente na revolta de Absalão contra Davi. O que acontece? Aquela descrição do capítulo 5 do segundo livro de Samuel, onde nós vemos o reino unificado, sob uma única regência, Davi sendo unanimidade, aquilo não é uma realidade daqueles capítulos onde Absalão faz a rebelião. Imediatamente o partido de Saul aparece. Do nada, explode. Então, é uma coisa assim... E detalhe, eu sou pastor, crente, convertido, tá entendendo? Pentecostal. De novo, a gente entender que no relato se tem um relato do reino de Deus, às vezes é confundido com o relato do reinado de Saul, de Davi, se eu entendi o que você está colocando. E esse é o grande drama. Né? E esse, né, é o grande Esse é o grande drama. Questão. Por que é o grande drama? Principalmente Exatamente. quando você considera isso sob a lógica dos juízes, Aham. que é o período de maior anarquia. É uma anarquia tão grande que vai dizer no capítulo 17 que cada um andava segundo o seu proceder, não segundo a lei. Aham. E aí, há que se ter uma compreensão e uma fé para você ver Deus reinando ali, naquele ambiente. Mas o que, teologicamente, pelo menos uma teologia não tão crítica, uma teologia que caminha um pouco mais para a ortodoxia e para o dogmatismo vai entender, é que Deus está reinando no meio daquela desordem, daquela anarquia, porque ele reina preservando o seu povo. E porque Davi foi efetivamente um homem segundo o coração de Deus. Ele teve um momento que ele busca, né? Ele busca cumprir, cumprir a vontade de Deus. E na medida que ele faz isso, ele é abençoado. O seu reino é abençoado. O que acontece, Celeste, assim, a gente tem um problema na história que é o seguinte, quem é que conta a verdade? Eu ou o outro? Aham. Então é sempre eu. Sempre eu conto a verdade. O outro é que mente. Aham. Esse é um problema da história. Aham. Acho que eu resumi bem aqui agora. Porque eu nunca vou mentir. Eu não. Eu sempre falo a verdade, é a minha versão que prevalece, a minha versão oficial. A versão do outro é que está errada. O Deus do outro é que está errado. Não, é o meu Deus que serve. Então a gente tem isso nas fontes, nos documentos, né? Perfeito, perfeito. E é por isso que a Bíblia, ela traz a recomendação de que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra Romanos de Deus. 10, 17. A palavra de Deus. E a palavra de Deus como ela é, porque ela não pretende aqui trazer nem subterfúgios, nem inverdades para ninguém, né? Aliás, é isso. A Bíblia a gente vai ver o tempo todo essa recomendação para que a gente entenda, para que a gente estude, para que a gente conheça, para que a gente interprete e que tudo isso venha fortalecer cada vez mais a nossa fé. Agora, né? me preocupa profundamente, uma fala pastoral também, ver uma geração que está caminhando à luz da velocidade, que está procurando respostas fáceis, respostas de internet. Ou respostas de certo e errado, né? Exato. Respostas de certo e errado para dizer assim. Aí você pega uma resposta à luz de uma arqueologia, à luz de uma filologia, né? de documentos de um trabalho existentes, sério. de uma questão assim, você diz, a Bíblia
ela não fala a Ó, verdade. tá vendo? Fica aquela guerra. É, Ó, tá vendo? exatamente. Tá vendo? Ele disse aqui que tá certo, então vocês estão falando errado. Exato. Quer dizer, fica essa guerra, não é... E não pode ser, Não pode ser esse essa guerra. olhar e Exato. esse tipo de interpretação, né? Essa é a grande questão. E é por isso que a gente está aqui conversando com vocês, conversando com você, querido telespectador, para dar aí um pontapé, um start inicial nessa questão muito forte da gente entender a Bíblia como ela é, a palavra de Deus. Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. É isso aí, queridos. Bíblia e história, né? Muitas vezes a gente diz que não é a ciência que explica a Bíblia, mas a Bíblia que explica a ciência. Isso precisa ser entendido de uma maneira clara, né? Porque efetivamente eu falo isso porque eu creio nisso. A Bíblia explica a ciência, né? E a gente vai ver toda essa questão das ferramentas tecnológicas, etc., que Deus permite, Deus entrega para o homem para que ele estude mesmo e para que ele possa tirar as suas conclusões, né? A gente está acabando o nosso programa, o tempo é mínimo aqui, então nesse tempinho final eu quero deixar aí um minutinho para vocês fecharem o nosso tema de hoje com relação à Bíblia e a história, a mensagem final para o telespectador, o que é que vocês deixam, né, de mensagem final. Começo com você, pastor. Em primeiro lugar, meu muito obrigado à produção e à direção pelo convite. Em segundo lugar, eu gostaria de chamar a atenção dos jovens ou do público em geral que está acessando esse programa via internet ou via canal televisivo, para a função das Escrituras. Romanos 15:4 diz: tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação proporcionadas pelas Escrituras tenhamos esperança. Então, a matéria bíblica é para ensino, é para paciência, é para consolação e é para produzir esperança. E em face disso, há que se atentar principalmente para a forma com a qual o judeu lida com a própria história dele, que não é como o pesquisador e o historiador lidam. O judeu lida como material para o fortalecimento da fé. Perfeito. Mas o desdobramento disso só em outro programa. É verdade. E é para isso que a gente deve também usar, para fortalecimento da nossa fé. Isso é muito claro, né? Isso é muito claro. Eu agradeço muito, né? Mais uma vez estar aqui no programa, é sempre bom estar discutindo sobre esses assuntos, né? Eu penso também que deveria, se tiver outra oportunidade porque é muita coisa, é muito assunto, Claro. A gente se empolga, é um assunto muito gostoso de falar, né, de conversar, mas assim, como última mensagem, assim, uma dica, assim, uma sugestão, né, eu deixo uma sugestão. A Bíblia, ela não é sozinha. Tem um versículo em Romanos 12 que fala: transformai pela renovação da vossa mente. Que eu amo, repito 1000 vezes. Exato, aqui. a renovação da vossa mente, eu acho que há um diálogo profundo entre Bíblia e mundo. Total. Não é unilateral isso. O mundo está na Bíblia e a Bíblia está no mundo. É um fluxo de não ser unilateral, né? É um fluxo que vai em várias vias, né? Um com o outro. Eu acho que essa sugestão, se for tomada como guia, eu acho que vai ajudar bastante. Perfeito. E é isso mesmo, eu também não consigo ver, aliás, eu não consigo entender quando a gente diz assim, a vida religiosa e vida secular. Eu não consigo entender esse negócio, porque para mim é tudo uma coisa só. Minha vida secular, minha vida no mundo, ela tem que ser a partir da Bíblia, né? E é por isso que a gente tem que entender muito bem e eu acho que é isso. A Bíblia tem que ser vista nesse contexto e a gente tem que tratar com ela nessa linha que os judeus tratam, né? Como um fortalecimento de fé. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês. Hoje a gente termina o programa com a Thalia Ferreira, que canta pra gente. Muitíssimo obrigada também por você estar aqui, abençoando a gente, querida. Amém. Tá É um motivo de muita alegria, né, estar aqui. Primeiramente, agradecer a Deus
depois a toda a produção e a vocês, tá me dando a oportunidade. Bacana. Muitíssimo obrigada de verdade. E canta pra gente, abençoando e encerrando o programa. Amém. É contigo. Certo dia, de repente, Betânia já não era a mesma, pois Lázaro, amigo de Jesus, morrerá. Suas irmãs, Marta e Maria, mal podiam crer no que acontecerá. Dias antes mandaram um recado pra Jesus, dizendo: está enfermo quem tu amas, venha trazer tua luz. Cadê Jesus? O mensageiro disse, lhe contou a situação, mas agora Lázaro é morto e há vazio doloroso em nossos corações. E você, amigo morto, venha para fora. Jesus vai ao teu encontro agora. Saia deste túmulo e veja sua glória. Jesus te ressuscita nessa hora. Ei, você, amigo morto, venha para fora. Jesus vai ao teu encontro agora. Saia deste túmulo e veja sua glória. Jesus te ressuscita nesta hora. Quando Jesus chegou, disse onde o sepultarão. Ele então chorou com elas e falou: